Acidente e morte na Serra. O advogado passou mal ao volante, bateu em 4 carros que estavam parados na rua. Ele morreu dentro do veículo. Tragédia nas estradas. Jovens morrem no noroeste do estado a caminho de festa. 2 foram carbonizados. Larissa tinha sonhado com a cena e compartilhado com os amigos. Na Grande Vitória, mais uma vítima do trânsito. Um menino foi atropelado por um motociclista que fugiu sem prestar socorro. Taxista apanha na frente de boate em Vitória. Os colegas de profissão estariam revoltados com a concorrência de outros municípios. Polícia ainda não identificou o autor dos disparos em Nova Itaparica, Vila Velha. A nossa equipe registrou a cena com exclusividade. Pesca predatória? Amigo do TN flagra barco lotado de peroás, ainda pequenos em Guarapari. Provavelmente foram pescados antes da hora. Ajuda às mulheres vítimas de violência doméstica. Ônibus Rosa agiliza processos e oferece atendimento com psicóloga e assistente social. A dupla frango e batata doce. Queridinhos de quem malha, os alimentos também caíram nas graças de quem aposta numa alimentação saudável. Mas o prato não é completo, por isso é bom se ligar nas dicas da nutricionista. É daqui a pouco, não saia daí, o Tribuna Notícias volta já. Olá, boa noite. Advogado passa mal enquanto dirigia e morre na Serra. O carro dele bateu em 4 veículos. Motoristas perceberam que havia algo de errado com ele minutos antes. A batida foi tão forte que os airbags da caminhonete foram acionados. O motorista foi identificado como Willis de Souza Tolentino, de 49 anos. O advogado ainda estava vivo quando uma enfermeira e este socorrista chegaram ao local. A gente tentou reanimar ele, fazer massagem, até o SAMU chegar. E quando o SAMU chegou? Constatou, tinha um médico lá do SAMU, constatou o óbito. O acidente aconteceu na Avenida Sudeste, no bairro Barcelona, na Serra. A avenida foi parcialmente interditada e o trânsito no local desviado. Moradores disseram que ouviram um barulho tão forte que parecia que um ônibus tinha tombado. Tudo indica que o advogado passou mal ao volante, perdeu o controle do veículo e saiu arrastando vários carros. O acidente começou a cerca de 100 metros daqui. Este Celta foi o primeiro a ser atingido. Depois, a caminhonete bateu nestes outros 3 veículos estacionados pouco mais à frente. Esta instrutora de trânsito passou ao lado do advogado num quebra-molas e percebeu que havia algo de errado com ele. Eu tenho certeza que quando ele passou pela gente, antes do quebra-mola, ele já estava passando mal. Da forma que ele não teve controle no carro mais. Muito abalados, familiares do advogado não deram entrevista. Como os carros atingidos estavam apenas estacionados, ninguém se feriu. Agora, 2 acidentes graves terminaram na morte de 3 pessoas no fim de semana. Entre as vítimas, um menino de 11 anos e uma estudante que morreu carbonizada. Ela chegou a sonhar com a própria morte. Larissa Souza, de 19 anos, estava no banco da frente. Ela e o amigo que dirigia o carro morreram carbonizados. Imagens mostram o momento em que o carro pega fogo. As vítimas saíram de São Mateus e seguiam para uma festa em Nova Venécia. No banco de trás estavam outros 2 colegas. O carro perdeu o controle na curva e bateu de frente em um caminhão que transportava gado. Os 2 veículos pegaram fogo. O motorista do caminhão, que não se feriu, ajudou a retirar os rapazes que estavam no banco de trás do Fiat, mas não teve tempo de salvar Jonathan e Larissa. Há pouco mais de um mês, Larissa sonhou que morria em um acidente e contou o sonho em detalhes para os amigos em um grupo do WhatsApp. Ela lamentava morrer tão jovem. Amigas disseram que ela tinha muito medo de morrer, principalmente queimada. Em Cariacica, outra tragédia. Uma criança de 10 anos foi atropelada por um motociclista que fugiu sem prestar socorro. Felipe dos Santos ajudava a mãe em uma barraquinha de alimentos quando foi atingido pela moto. Ele esperava para atravessar a rua. Testemunhas contaram que o motociclista estava sem capacete e corria bastante. Ele tentou sair do quebra-molas e jogou a moto para o lado, atingindo o menino. Depois, fugiu. O acidente com o Felipe foi em Nova Rosa da Penha, Cariacica. O motociclista ainda não foi localizado. Dos 2 sobreviventes do acidente no norte do estado, um teve alta e o outro continua internado.
E em Pancas, outro jovem morreu após sofrer um acidente a caminho de uma festa. O motorista foi preso porque confessou que bebeu antes de dirigir. Aleph Henke Pereira, de 19 anos, estava no banco de trás do carro e morreu na hora. Foi na noite de sábado. Ele seguia com mais 3 amigos para uma festa no distrito de Lajinha do Pancas, noroeste do estado. O veículo em que ele estava saiu da pista, bateu em uma palmeira e capotou. A batida foi tão forte que a árvore foi arrancada. Os outros 3 jovens foram levados para o hospital de Pancas e liberados em seguida. O motorista do carro foi preso após assumir que bebeu antes de dirigir. Ele foi autuado por homicídio culposo, lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. O jovem foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. Taxista é agredido por colegas de trabalho em Vitória. O motivo seria a concorrência desleal. A vítima disse que só foi ao local buscar uma passageira preferencial, o que não é proibido. O caso gerou polêmica. O sindicato da categoria pede mais bom senso e união dos profissionais. A mão machucada e o carro amassado são resultado da agressão sofrida por esse taxista de Cariacica na madrugada do último sábado. Ele veio a Vitória para buscar uma cliente nesta boate. Foi intimidado por cerca de 15 taxistas do município e acabou agredido. O jovem, que nem teve tempo de explicar o que fazia no local, só não se machucou mais ainda, pois foi retirado do meio da confusão pelo segurança da boate. O segurança também precisou escoltá-lo até o carro depois do ocorrido. Encostei para esperar a minha cliente. E aí eu saí do carro para poder ligar para ela, e quando eu saí do carro já veio um monte de taxista em cima de mim. Um me chutou na cintura, entendeu? O outro me empurrou no carro, e quando me empurrou foi onde meu dedo foi para trás e lesionou a mão. Aquele monte de gente em cima de mim. A minha sorte foi que eu conheci o pessoal da boate que me acolheu. No início do ano, taxistas de Cariacica também se revoltaram com a falta de fiscalização no município e partiram para cima dos colegas de trabalho que buscavam passageiros na estação ferroviária em Jardim América. Para o presidente do sindicato, o papel de fiscalizar abusos pertence aos municípios. Todas essas confusões entre os taxistas só reforçam o clima de desunião da classe. Com isso, quem acaba saindo prejudicado é sempre o passageiro. Eles têm que deixar esse tipo de confusão, de fiscalização, para o município fiscalizar. Por mais que o município não esteja fiscalizando como deveria ser, tem que deixar para o município. E eles têm que se unir. O passageiro perde, porque perde a credibilidade com o motorista, tem medo daquela agressão sobrar para ele, fica feio para o taxista. Jamais você vai deixar um filho seu andar num táxi daqui uns dias, você vai ficar com medo. Vitória tem legislação e fiscalização próprios no que diz respeito ao trânsito de taxistas de outros municípios pela cidade. Mas não há nada que impeça as chamadas corridas marcadas, aquelas em que o passageiro dá prioridade a um taxista de confiança. Taxistas de outros municípios só não podem fazer ponto na capital. Tal atitude é monitorada e punida com rigor. Lógico que existe o ir e vir, né? Eu posso levar, posso buscar meu cliente. O que não é permitido é fazer ponto, né? E isso caracteriza que ele está trabalhando como se fosse um táxi do município e ele não tem autorização. A gente tem uma equipe de fiscalização direcionada para esse trabalho. Geralmente a gente tem um levantamento de denúncias, de monitoramento mesmo que eles fazem para identificar aquele táxi que ele está realmente ficando sempre naquele mesmo local, né? Então, assim, existe um trabalho antes da abordagem. E tem que ter bom senso acima de tudo, né? Frango com batata doce. A dupla é sucesso entre os atletas de plantão. E também está caindo no gosto de quem aposta numa alimentação mais saudável. Mas é bom estar atento ao consumo exagerado. A dupla não traz todos os nutrientes necessários à nossa saúde. A refeição de maromba mais famosa nas academias é a tal da batata doce com frango. A combinação é tida como uma das melhores para ter energia durante o treino pesado. A Suelen, atleta de fisiculturismo, faz bastante esforço e por isso se alimenta muito bem. Além do treinamento de musculação, eu faço a parte do cardio também, o famoso exercício aeróbio. Diariamente também em torno de
45 minutos a 1 hora. Precisa de muita energia, então, para poder fazer esse treino. Muita energia, sim. Mas o que será que tem na batata e no frango que faz essa dupla ter a fama de mais nutritiva? A junção desses dois elementos, quando entram no nosso corpo, eles vão dar saciedade e eles vão ajudar na construção muscular. Ou seja, para quem faz atividade física, quem frequenta academia, quem gosta de levar uma vida saudável, adora essa combinação porque vai ser excelente para a formação de massa muscular e ainda vai ajudar no controle da fome. Juntos, então, formam o combustível que o corpo precisa. Mas existem outras combinações que também dão certo. Para aqueles que não são atletas e acham chato comer o mesmo todo dia, relaxa que tem alternativas. O frango a gente pode substituir por ovo, por peixes, principalmente atum, sardinha, peixes frescos, peixes brancos. A batata doce a gente já pode substituir por arroz integral, macarrão integral, pão integral, torrada integral, aipim, batata baroa. Também são excelentes fontes de carboidrato que têm esse mesmo perfil de baixo índice glicêmico. Como todo bom atleta que se preocupa com a dieta, a Suelen traz as famosas marmitinhas. Olha aqui, ó. Ela tem ovo, batata doce e frango. Justamente a combinação que dá mais energia para ela na hora do treino. Não uso muito sal. Em períodos de competições eu não uso sal. Normalmente eu costumo utilizar temperos de ervas, orégano. Fica gostoso e nutritivo. Exatamente, muito saboroso. Batata doce e frango são ótimos, mas a nutricionista faz um alerta. Comer em excesso pode acabar engordando. Além do mais, é bom lembrar que o corpo também precisa de outros nutrientes. A gente pode incluir aí as frutas, as verduras, os farelos, que aí entram as fibras. É importante o quê? Que além da proteína de qualidade, um carboidrato bom, eu tenha pelo menos no meu prato 4 cores, ou seja, uma salada variada, por exemplo, uma quantidade de frutas variadas. Com isso eu consigo obter todos os nutrientes que o meu corpo necessita. E a polícia ainda não identificou o autor dos disparos registrados com exclusividade pela nossa equipe em Nova Itaparica, Vila Velha. Os tiros seriam para vingar a morte de um caminhoneiro. Nossa equipe ficou frente a frente com a morte. A cena flagrada com exclusividade pelo cinegrafista Cícero Delfino mostra um homem tomado pela fúria. Os tiros seriam para vingar a morte do amigo caminhoneiro. Ele tinha se envolvido com a ex-mulher do caseiro, alvo dos disparos. Quando o caso acabou, a mulher resolveu voltar para o caminhoneiro. Os casais eram vizinhos e as discussões se tornaram constantes. Na sexta-feira à noite, depois de uma briga, o caseiro acabou esfaqueado e o caminhoneiro morto. A hipótese era de que ele tinha sofrido um infarto, mas o laudo da perícia apontou morte por asfixia. A suspeita é de que o atirador seja amigo da vítima e tenha voltado ao local para vingar a morte dele. O flagrante exclusivo de nossa equipe já está nas mãos da polícia. E quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181. Em muitos casos, falta coragem para as mulheres denunciarem o agressor. Para incentivá-las a dar um basta na violência, o ônibus rosa vai ao encontro delas. O veículo funciona como um mini-fórum, tem juiz, promotor e o que levaria pelo menos um mês é resolvido em 2 horas. A cor chama atenção de longe e é essa a ideia mesmo. Mais de 1.500 mulheres de várias localidades do estado já passaram por aqui. Muitas delas saíram de dentro do ônibus rosa com a esperança renovada. Muitas mulheres passam por aqui, dão uma olhada nesse visual lindo desse ônibus, tem curiosidade, mas não tem coragem de entrar para saber o que existe lá dentro. São vários os serviços oferecidos por aqui. Inclusive, alguns deles podem mudar a sua vida. E hoje você vai conhecer todos eles com a gente. Vamos lá? O ônibus rosa é voltado para mulheres vítimas de violência doméstica. A denúncia é formalizada por um policial. Na sala de audiências, a presença de um juiz e de um representante do Ministério Público agiliza os trâmites. O que levaria cerca de um mês pode ser finalizado em apenas 2 horas. Tudo muito dividido, você viu que tem um lugar de assistente social, psicólogo, tem ali a polícia fazendo a ocorrência.
E aí ela já sai com a medida protetiva na mão. Esse juizado itinerante é para exatamente isso, para facilitar, para dar celeridade, que é o objetivo dessa campanha. Enquanto a Justiça trabalha, que tal cuidar um pouquinho de você? Um bate-papo com assistente social e uma psicóloga pode ajudar. A autoestima dela vai melhorando, né? E ela acaba criando coragem para enfrentar, né, esse mal que ainda existe na sociedade. E não é só isso não. Um pouquinho de colorido na vida não faz mal a ninguém. Se sentir feliz e esperançosa com a decisão que acabou de tomar é fundamental. E estar mais bonita também. As mulheres, quando elas chegam aqui, geralmente elas chegam com a autoestima baixa, se sentindo inferior. Então, assim, eu acho que a maquiagem ela tem esse poder de dar um up na mulher, da mulher ficar se sentindo mais bonita, mais valorizada e sentir também que a vida continua, que ela pode resolver as coisas. Só em Vila Velha tramitam mais de 7.000 processos de violência doméstica. A expectativa é de que muitas outras mulheres tomem coragem de denunciar e saiam daqui certas de que a vida não se resume ao sofrimento. Por isso eu conclamo para que todas as mulheres que nesta hora nos ouvem, que estão em situação de violência doméstica e familiar, vem até o nosso ônibus rosa, ou seja, juizado itinerante Maria da Penha. Tá aí, tá feito alerta. O ônibus rosa fica na Praça Duque de Caxias, no centro de Vila Velha, até o dia 7. Os atendimentos acontecem das 9 da manhã às 5 da tarde. E a próxima cidade a receber o veículo será Governador Lindenberg, no noroeste do estado, entre os dias 24 e 28 de agosto. Criminosos se enfrentam no meio da rua e colocam em risco a vida de várias pessoas em Vila Velha. O alvo dos bandidos foi atingido por mais de 15 tiros. A vítima, de acordo com testemunhas, estava em um estabelecimento comercial bem aqui no bairro, perto da casa onde ele morava. O rapaz saiu desse estabelecimento e foi perseguido por homens que estariam em um carro prata. Ao chegar aqui na rua, o rapaz foi alvejado com vários tiros. Ele não resistiu, morreu bem aqui em frente a este galpão. Os disparos atingiram este carro que estava estacionado e também este portão. O tiroteio foi em Cristóvão Colombo, Vila Velha. De acordo com os peritos da Polícia Civil, o rapaz, identificado como Marcos Vitor Oliveira Cristo, de 20 anos, foi atingido por mais de 15 tiros. Os disparos atingiram peito, costas e o rosto da vítima. Familiares ouviram os tiros. Segundo a Polícia Militar, o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas na região, mas a PM não informou se ele tem passagem pela Justiça. Vários moradores foram ver de perto o crime, mas ninguém quis comentar o assassinato. Imagens feitas por câmeras de segurança da região podem ajudar a identificar o carro e também os suspeitos. A terça-feira pode começar com nevoeiro entre alguns pontos do oeste serrano e cidades mais próximas ao Parque do Caparaó. O sol ainda aparece pela manhã. Não vai chover em todo o Espírito Santo. As temperaturas variam entre 6 e 29 graus nas áreas mais altas e de 13 a 33 nas demais regiões. O lixômetro começou a funcionar hoje na Praça Costa Pereira, em Vitória. Um placar vai informar a quantidade de lixo recolhido nos locais onde o equipamento for instalado. O lixômetro, uma iniciativa da Prefeitura de Vitória com apoio da Rede Tribuna, é uma tentativa de conscientizar a população para uma cidade cada vez mais limpa. Naturalmente desperta a curiosidade das pessoas e com isso nós fazemos a orientação, tem uma pessoa distribuída um folheto orientando quais são os serviços que a Prefeitura oferece de limpeza da cidade, né? Todo o lixo jogado no chão é coletado e depois acondicionado em sacos plásticos, então jogado no medidor. Essa semana o lixômetro ainda permanece aqui na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória, mas até outubro ele rodará pontos estratégicos das 9 regiões da capital. Fique atento, ainda dá tempo de você repensar onde tem jogado o seu lixo. O objetivo do lixômetro é conscientizar as pessoas da responsabilidade que elas têm para manter a cidade mais limpa e conhecer mais ainda os serviços que a gente oferta na cidade para manter a nossa cidade cada vez mais limpa. Na próxima semana, o lixômetro vai para o bairro Santo Antônio. O site da Prefeitura é o vitoria.es.gov.br. E a seguir, um barco lotado de pequenos peruás pode ser pesca predatória. A gente já volta.
Amigo do TN flagra o que pode ser uma cena de pesca predatória. Nas imagens, um barco cheio de peruás, ainda em tamanho pequeno, menor que o de mercado. A embarcação estava parada perto da ponte em Guarapari. São centenas de peixes de pequeno porte. De acordo com pescadores da região, a cena tem sido muito comum. Provavelmente os peruás foram capturados com rede antes de atingirem o tamanho ideal. O pescado seria vendido na areia da praia por menos de R$ 2,00 o quilo e revendido por R$ 7,00. A Polícia Militar Ambiental informou que está ciente da situação, mas afirmou que a pesca do peruá não é proibida por lei e que só é configurado crime quando se utiliza o puçá, que é tipo uma peneira em formato de coador. A pesca é autorizada para peixes maiores de 20 centímetros da boca até a cauda. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigada por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até amanhã.